Doutor Marcílio Penacchione, advogado, aqui dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Doutor Marcílio, os metalúrgicos de São Paulo, ligados à Força Sindical, estão em plena campanha salarial. E além da questão do reajuste salarial, de preferência com aumento, sempre, há um item muito importante que é a questão dos direitos conquistados pelos trabalhadores através das convenções coletivas. Eu lhe faço uma pergunta: qual é a importância real da convenção coletiva para a categoria metalúrgica? Muito bem, Titico. A convenção coletiva de trabalho é um instrumento antigo. Nós, em Guarulhos, eu acredito que tem aí mais ou menos 40 anos de idade e sempre recheada de reivindicação. A nossa data base é 1º de novembro, significa que no dia 31 de outubro agora de 2017, a nossa convenção coletiva tem a sua vigência encerrada e há necessidade que seja renovada a partir do dia 1º de novembro. Muito bem. O trabalhador às vezes pensa que o reajuste salarial é automático pela existência de alguma lei de política salarial. Eu sempre faço questão das nossas assembleias, em todas as oportunidades, de deixar registrado que não existe política salarial na legislação atual, ou seja, não há renovação automática, não há aplicação automática de reajuste de salário por lei. O reajuste de salário só existe se ele for negociado no âmbito da convenção coletiva entre sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal. Então veja, o primeiro ponto é o próprio reajuste salarial. Ele não existiria se não fosse a convenção coletiva de trabalho. Vamos além do reajuste de salário. Por exemplo, o piso salarial, que vamos chamar de salário mínimo dos metalúrgicos, ele representa quase 2 salários mínimos. Então imagina você, se no dia 1º de novembro nós não renovarmos a convenção coletiva, o piso salarial, o salário normativo da categoria, que é de quase 2 salários mínimos, ele passa a valer aquilo que é a lei. Ele passa a valer só para um salário mínimo para todas as categorias. Então, no momento que você renova a convenção coletiva, você também você prorroga a existência do salário normativo, repito, que representa quase 2 salários mínimos. Muitas garantias de emprego, Titico, foram conquistadas também ao longo dos anos na nossa convenção coletiva. Eu chamo atenção, por exemplo, para aquele trabalhador que se encontra em vias de aposentadoria. O que a lei prevê para o empregado em vias de aposentadoria em termos de estabilidade? Absolutamente nada. O trabalhador que faltar, por exemplo, um ano e meio para se aposentar, se for aplicar só a CLT, ele não tem estabilidade nenhuma. De forma contrária, na nossa convenção coletiva, um metalúrgico que tenha, por exemplo, 10 anos de casa e que lhe faltar um ano e meio para se aposentar, ele entra num período onde ele não pode mais ser demitido. Ou seja, a empresa é obrigada a aguardar que ele conclua esse prazo de 18 meses, receba salário, contribua para a Previdência, para só depois promover a rescisão de contrato. Também nós chamamos a atenção, que também é uma conquista da nossa convenção coletiva, o empregado acidentado. Vamos comparar com a lei e vamos comparar com a convenção coletiva. Que, aliás, houve um caso aqui na Komatsu, né, doutor Inero, já? Tivemos, inclusive, um acidente com óbito. O empregado que se acidenta, e se ele se afastar pela Previdência Social, a lei garante 1 ano de garantia de emprego a partir do momento que ele recebe a alta previdenciária. A norma coletiva, ela teve uma conquista fabulosa. O empregado acidentado, se ele preencher determinados requisitos, a partir do momento que ele receber a alta, ele terá estabilidade no emprego, preste atenção, até o dia que ele adquirir tempo necessário para se aposentar. Significa, Titico, que uma pessoa, por exemplo, com 30 anos de idade e que hipoteticamente falte 25 anos para se aposentar e sofreu um acidente de trabalho, a empresa terá que protegê-lo e manter a garantia de emprego nesses 25 anos. Só depois de aposentado é que ele poderá se aposentar. Uma outra cláusula importante, é bom frisar que nós temos quase 100 cláusulas. Nós perderíamos um dia todo para falarmos
dessas 100 cláusulas. Estou falando de 5 ou 6 que eu reputo as mais importantes. O portador de doença profissional que se afastar pela Previdência Social, ele também teria só 12 meses de estabilidade. A nossa convenção conseguiu ampliar, através de nossas conquistas, uma estabilidade para 33 meses. Uma outra coisa que parece muito simples, que é o adiantamento salarial, a lei obriga o empregador a pagar salário uma vez por mês. Já a nossa convenção estabeleceu a obrigatoriedade do empregador conceder um adiantamento salarial até o dia 20. Então, se não fosse a convenção coletiva, o trabalhador não receberia 2 vezes, receberia apenas uma vez. E são muitas conquistas. Posso falar mais uma de suma importância. O trabalhador que se afasta pela Previdência Social, ele pode, num exemplo, receber um salário hipotético de R$3.000, e no momento que ele começa a receber o benefício, ele constata que o benefício previdenciário foi apenas de R$2.200. Durante um período de 120 dias, a empresa se obriga a complementar essa diferença de mais de R$800, de modo que ele atinja aí a remuneração de R$3.000. Então, eu estou dando esses exemplos para que o trabalhador entenda a importância da renovação de uma convenção coletiva de trabalho. Estamos às vésperas, praticamente, doutor, do Dia das Crianças, né? E há um detalhe também muito importante da convenção coletiva, não só um grupo, não só em todos os grupos patronais, mas em alguns, que a questão da licença maternidade também é um direito que pode ser perdido, né? A licença maternidade, no grupo do Sindipeças, por exemplo, nós conseguimos aumentá-la para 180 dias. Hoje a lei dá 120 dias de afastamento para amamentação, para cuidar do filho. A convenção coletiva ampliou esse período no Sindipeças, e nós estamos constantemente reivindicando que esses 180 dias sejam estendidos também para os demais grupos do setor metalúrgico. Doutor, para encerrar, esse seu recado muito importante para todos os trabalhadores, não só para os metalúrgicos, né, mas para todos os trabalhadores, que conclusão se tira de tudo isso, doutor? Titico, a reforma trabalhista ela entra em vigor agora no dia 11 de novembro. Uma coisa boa, aliás, temos quase nada de bom para falar dessa reforma trabalhista, mas uma coisa boa é que é a preponderância do negociado sobre o legislado. Então, isso valoriza mais ainda as negociações coletivas à medida que o negociado vai se sobrepor ao legislado. Agora, os direitos que nós... Quando a gente fala que a convenção coletiva é muito importante porque ela conquista algo além da CLT, dá a impressão que nós estamos desprezando a CLT. De modo nenhuma. A CLT ainda é um instrumento que garante para todas as categorias nacionais direitos que vêm desde 1943. A reforma trabalhista destruiu grande parte desses direitos. Então, o que vai acontecer, já que prevalece o negociado sobre o legislado, daqui por diante nós teremos que avançar muito mais e tentar ampliar nossas conquistas para fazer com que as convenções busquem essas diferenças, essas coisas perdidas com a destruição da CLT. Para encerrar, doutor, o senhor com a sua experiência, a sua vasta experiência na justiça trabalhista e experiência de vida também, que recado o senhor daria para o trabalhador, doutor? Titico, o trabalhador, mais do que nunca, ele precisa estar vinculado ao sindicato, ele precisa prestigiar o sindicato. E como você prestigia o sindicato? Vindo nas assembleias e se associando ao sindicato. Quanto mais forte for o seu sindicato, maior vai ser o poder de barganha, maior vai ser o poder de negociação junto com o setor patronal.